Liga, deixa o seu zap ligado. Liga o seu WhatsApp aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma super live, falar um pouquinho sobre pandemia, como que nós estamos lidando nessa situação. Nosso convidado hoje, bem especial, pastor Gilson, da igreja Batista em Paulo Afonso. Já vou? Aqui, Carol, pessoal. Amém. Que coisa boa. Vai se dando direitinho? Graça e paz, pastor Gilson Meriano. Mais fácil eu falar tio, né? Bem mais fácil. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, estamos bem. Se escondendo, né? Nessa pandemia, nós temos que ficar escondidos, né? Resguardados dentro de casa. Mas a esposa e a Luana e a filhinha tá em casa. Eu, infelizmente, felizmente, tenho que continuar trabalhando, né? Nós não paramos, não, mas estamos tomando as devidas precauções, né? Usando bastante. Lá tem que usar o tempo todo. Passando da portaria, a gente já tem que estar usando as máscaras, né? O tempo todo. Mas cuidando muito bem, né? Se cuidando muito bem, graças a Deus. E como que vocês estão, tio? Estamos aqui também. Na verdade, como advogado, nós não estamos quase trabalhando, né? Porque o fórum está fechado, fazendo audiências. Quando se tiver audiência, é videoconferência, essas coisas. Mas a gente está, graças a Deus, Deus tem suprido tudo e tem sido bom, né? Tem sido um tempo muito bom, onde a gente tem estado com a família, aproveitar desse tempo, né? Tem sido muito bom. Por esse lado, pelo menos por esse lado é bom. Amém. Então, nós vamos começar nossa live. Vou apresentar o pessoal aí da live. Esse aqui é meu tio, o irmão do meu pai, meu tio Gilson. Ele vai falar um pouquinho mais, mas é um maior prazer estar fazendo essa live com ele, né? Meu tio que participou bastante tempo aqui em São Paulo, né? Como estudou aqui em São Paulo, passou bastante tempo aqui conosco, né? Então eu tenho muito apreço. Gosto muito de ver o senhor tocando aí na live, porque eu lembro quando o senhor tocava aqui conosco, aqui em casa. Então conta um pouquinho mais aí, um pouquinho mais de ti, pai, tio. Querida, assim, eu estudei aí em Piracicaba, eu concluí o meu curso de Direito na Unimep, Taquaral, no ano de 95, ou seja, já tem 25 anos que eu sou advogado, 25 anos. Né? E foi um tempo muito bom, muito precioso, conheci muitas pessoas importantes que marcaram na minha história, tempo muito bom. Ao concluir o curso, eu retornei a Paulo Afonso para começar a questão do trabalho em si, né, como advogado. Então, eu vim para Paulo Afonso, na Bahia,
aqui comecei a exercer a advocacia e no ano de 2000, aí eu fui levantado como pastor aqui em Paulo Afonso. E eu, desde 2000, que eu sou pastor, 20 anos que eu sou pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales. Nós somos pastores da igreja já há 20 anos, já tem tempo, né? Nós estamos na igreja, são 20 anos de muita bênção. A igreja tem crescido. Hoje nós estamos com em torno de 120 pessoas na igreja. A igreja tem crescido. Nós compramos um novo terreno ao lado da igreja. Nós vamos construir o novo templo da igreja para comportar em torno de 300 a 400 pessoas. Então, é essa a previsão que nós temos para... Queríamos começar já a construção, mas por conta da pandemia tivemos que suspender tudo. Mas tem sido bênção, né? O Senhor tem sido bom. Nós estamos aqui em Paulo Afonso, na Bahia, uma cidade muito acolhedora, muito linda, bonita demais. Minha filha, Carol, que está aqui ao meu lado, ajudadora em todas as áreas, formada em Direito também. E tem sido ajudadora na igreja em todos os aspectos. Minha esposa Vilma também está aqui ao lado. Ela não pode aparecer, não, mas está aqui ao lado. E também ajudadora na obra. Carol faz parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, também do Ministério Multimídia, líder de jovens. Então, veja, é uma pessoa que trabalha em todas as áreas e todos os flancos dentro da igreja. Na verdade, é um sustentáculo meu, né? O Senhor tem sido bom. Na verdade, o Senhor tem sido bom nesse tempo todo, né? Glória a Deus. Eu tenho falado bastante mais do Senhor. Às vezes, no final do meu almoço, eu sinto um pouquinho as de oração. Eu vejo que tem uma diferença entre o estado de São Paulo e o estado aí da Bahia, pelo menos nas suas áreas. Eu vejo que o pessoal da sua igreja trabalha bastante. Até ia fazer essa pergunta: quantas pessoas hoje tem na sua membresia, né? Porque 120 pessoas mais ou menos em torno de 40, 50 pessoas sempre estão assistindo as suas lives. Então, isso eu estou achando bacana, né? Eu vejo o senhor se escondendo, né, da pandemia, né, protegendo não só o senhor, mas também protege a igreja em si, né? Quando a gente está em resguardo, a gente está protegendo os irmãos, né? Demonstrando também amor, né, pelos irmãos. E eu vejo assim que bastante pessoas estão acompanhando as suas lives. Aqui no estado de São Paulo nós estamos enfrentando um pouquinho mais dessa dificuldade, né? De assistindo às lives, no contexto da igreja, não, mas eu falo no contexto de todas as igrejas batistas, até mesmo de outras denominações. Eu que a gente está enfrentando bastante essa dificuldade, né, em relação ao seu estado, né? E na Bahia eu vejo que o pessoal está sempre assistindo, sempre ligado, participando, né? Colocando nos comentários. Eu vejo que eles participam bastante da live. E é interessante observar que muitas pessoas que também não são da nossa igreja entram, né, Carol? Muitas pessoas entram, comentam, assistem, pessoas de outros estados, pessoas do Rio de Janeiro participam, pessoas de Vitória, do Espírito Santo. Então tem sido assim algo muito bom. Eu também percebo o seguinte: às vezes a gente olha assim, 50 celulares, 50 pessoas, mas na verdade existem muito mais pessoas atrás do celular, né? Então, por exemplo, um celular está ligado, mas dentro de uma família tem 3 pessoas. Então, na verdade, você vai multiplicando aí um número muito razoável de pessoas que participam. Eu tenho louvado a Deus por isso, eu tenho agradecido a Deus, porque Ele tem sido presente, tem nos ajudado. Não é fácil, não é fácil. Até conversar sobre isso no transcorrer do nosso bate-papo, mas não é fácil. Você está preparando mensagem, não é fácil você estar preparando música, não é fácil você estar todos os dias em oração, naquele mesmo horário, todos os dias, terrivelmente. Isso já há mais de 60 dias nós estamos nessa forma. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos sustentado, né? O Senhor tem sido... Hoje nós saímos para fazer uma audiência, fazer uma audiência, e já estava preocupado com o
meio-dia, que tinha um compromisso de meio-dia, né? Então eu fui lá, rapidinho, falei com a delegada, olha, tem que ter um compromisso, e ela já avisou as coisas para eu poder retornar. E obrigado. Mas eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito. A minha palavra a Deus nesses dias é de gratidão. A minha palavra é de gratidão. Até a minha esposa, ela se inscreveu lá começou a curtir a igreja para ela poder assistir aí na hora do almoço. Então ela tem participado junto com vocês aí na live. Eu, às vezes, na hora do meu almoço, eu consigo dar uma entradinha, mas não é sempre que eu consigo. Mas eu fico super feliz. Que bom, que bom. Fico feliz. Até ontem, na hora que vocês falaram na live, aí, que nós íamos fazer uma live hoje, quando acabou a sua live, várias pessoas que estavam assistindo a live do senhor pediu para adicionar eu no Face, então já começaram a interagir. Que bom, que bom. Fico feliz. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Amém. Então, pastor, eu queria fazer um pedido para você. Você poderia começar louvando a Deus nessa live? Amém. Vamos louvar. Preparei aqui alguns louvores, alguns cantos. Nós vamos cantar umas 2 canções e logo em seguida a gente vai refletir em alguma coisa sobre esse tema. Carol vai me ajudar aqui com o back vocal. Um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, podemos adorar a Ele. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Declaramos nessa noite que esse lugar é do Senhor. 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 Declaramos nessa noite, esse lugar pertence ao Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Te adoramos, Deus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. É um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Declaramos bem
forte ao Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu creio, Senhor, Tu és fiel. Creio que Tu és acolhendo tudo para mim. Te adoramos, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Cantemos do início. Escuta quando clamo, Senhor. Escuta quando clamo. E acalma o meu pensar. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Te adoramos, Senhor, digno de todo louvor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Vens o mundo em Tuas mãos. Uma vez nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o mundo em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Glória. Muito boa. É bom cantar. Eu quero ler um versículo antes da gente começar o nosso bate-papo. Que se encontra em Eclesiastes 3, versículo 1. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Passando aí por um tempo de confinamento, né? Algumas pessoas podendo trabalhar, algumas outras não podendo trabalhar. Então, esse é o assunto que nós vamos bater um papinho, né? Conversar um pouquinho. Como que nós estamos lidando com essa situação? Por que chegou isso? Como que eu faço para passar por tudo isso, né? Então, vamos conversar um pouquinho aí, ver o que espera de nós sobre tudo isso. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Por que o coronavírus aconteceu? Essa é uma questão interessante, né? A gente tem que observar e polêmica, né? O que eu vou dizer aqui introdutoriamente, a guisa de introdução, ele às vezes pode alguns irmãos não concordarem. No entanto, eu elenquei aqui algumas coisas que mostram por que o coronavírus aconteceu. Primeira coisa interessante que a gente tem que observar, Carlinhos, é que o coronavírus aconteceu ou está acontecendo para mostrar a fidelidade da palavra de Deus. Para mostrar a fidelidade da palavra de Deus. Porque na Bíblia, se você ler lá em Mateus, especificamente, capítulo 24 em diante, quando Jesus faz aquele sermão escatológico, ele começa a dar sinais do que aconteceria quando estivesse próximo da sua volta, ou seja, do retorno de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Então ali mostra algumas coisas que estão acontecendo. E esse vírus, nesse momento, nessa conjuntura, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, mostra que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus se cumpre, né? Algumas pessoas têm brincado até com a palavra de Deus, têm zombado até com a palavra de Deus. Carlinhos, eu vi um dia desse e eu fiquei chocado. Eu não vou declinar o nome do pastor, mas um pastor aí, nacionalmente conhecido, ele declarou e disse que a palavra de Deus não era a palavra de Deus. A Bíblia não era a palavra de Deus. Então, isso me chocou. Um cara que é conhecido nacionalmente, é um jovem que está começando agora, mas conhecido. E ele fez essa colocação dizendo que a Bíblia não era Deus falando. Enquanto nós entendemos que é Deus falando no nosso coração, Deus falando na nossa vida. E então, quando o vírus apareceu, a primeira coisa que me vem à mente foi: a palavra de Deus é verdade, ela está sendo cumprida. Ela se cumpre em sua integralidade. A palavra de Deus é verdade. Segunda coisa que eu observo, Carlinhos, nessa primeira pergunta, e é interessante a gente observar, é mostrar o tamanho do nosso Deus, a grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Deus. Sabe por quê? Eu não tenho dúvidas. Volto a dizer, alguns podem não concordar com o que eu vou dizer, mas eu entendo que foi Deus quem determinou e enviou o coronavírus. Eu entendo. Eu disse uma frase que diz o seguinte, que eu posso não concordar com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Então, eu acho, no meu entender, eu penso dessa forma, no meu entender, Deus enviou isso para mostrar a grandiosidade dele. Se não, pense comigo. Algo microscópico que ninguém vê, atinge todo o planeta Terra. O diabo não tem esse poder. O diabo não tem esse poder. Deus, ele tem todo o poder está nas suas mãos. Então, ele determinou isso para que as pessoas compreendessem quão grande ele é. Quão grande Deus é. Porque as pessoas tinham até deixado de lado. Eu não sei se você percebeu isso, mas há um tempo atrás as pessoas deixaram de acreditar em Deus. As pessoas, um grande número de pessoas vão para a televisão mostrando que são ateus. Muitas pessoas têm distorcido a palavra. Então nós observamos isso, Carlinhos, que isso tudo que está acontecendo é para mostrar que Deus é grande, que Ele é poderoso. Lembra do texto que está na palavra do Senhor, que é Isaías. O profeta Isaías diz que Deus, Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e cada uma delas se apresenta à sua presença, porque obedece a sua voz. Sabe o que é isso?
é mostrar que Deus é poderoso. Então, Deus determina, envia, talvez, vírus para mostrar a sua grandiosidade. Que você, o ser humano em geral, é extremamente pequeno. As pessoas não podem estar confiando na sua força, não podem estar confiando no seu intelecto, no seu poderio financeiro. Então, Deus envia para mostrar a sua grandiosidade diante das coisas que estão se apresentando no mundo. Então, veja, Deus abala todos os alicerces da terra. Todos os alicerces da terra foram abalados nesse momento. Todos. Sem exceção. Foram abalados. Você está entendendo? Foram abalados. Então, nós percebemos isso, que nós temos que, esse período, mostrando que Deus é poderoso. Então, o coronavírus aconteceu na minha humilde interpretação. O pessoal disse que está dando uma interferência, vamos ver se melhora. Eu baixei o som aqui e... Isso, e coloquei um fone para ver se melhora alguma coisa. Olha, parece que melhorou. E o nosso também tá. Fazer o fone. Amém. Então, Carlinhos, é isso. Deus está mostrando a fidelidade da palavra de Deus. Está se cumprindo a palavra está sendo cumprida de uma forma ou de outra, ela está sendo cumprida. Deus está, nesse tempo, mostrando o seu grande poder. Deus abalou todas as estruturas da terra, todas as estruturas em todas as partes. Em todas as partes foram extremamente abaladas. Se não pense comigo, né? O dinheiro não resolveu. E até agora não resolveu. A capacidade política, as pessoas estão aí politicamente desenvolvidas, todos quem governar isso. A área científica, a ciência também da mesma forma. E aí, melhorou? Agora melhorou? Ficou melhor ainda. Agora ficou. Ah, e aí, Vilma? Pode ligar o seu som. Pronto. Então a gente percebe isso, que inicialmente duas coisas são importantes, né, como eu falei, só para relembrar. Primeiro, mostra na fidelidade da palavra de Deus, a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse que teriam sinais, e esses sinais estão sendo mostrados. Ou seja, Jesus está próximo de voltar. Jesus está próximo. Então, mostrando a fidelidade da palavra de Deus. Segundo, mostrando o poder de Deus. Deus toca com um vírus microscópico, algo que o olho humano não consegue ver, e ele abala todas as estruturas da Terra. Todas, sem exceção. Então, quer dizer, nós observamos aí que Deus revelou à humanidade quem ele é. Olha, já o pessoal está dizendo aí que melhorou bastante, ficou ótimo, né? Agora ficou bom. Ficou bom. Então, são essas coisas. E agora, a terceira coisa, Carlinhos, que eu observo aí dentro desse contexto, por que é que o coronavírus aconteceu, o Covid-19 está acontecendo, é que é um elemento de purificação, ou seja, Deus está mostrando que nós precisamos melhorar em alguma coisa. A humanidade precisa melhorar. Eu preciso melhorar individualmente, você precisa, cada um de nós precisamos melhorar. Então, esse vírus veio com esse objetivo, né? Tudo, a Bíblia diz, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Então, é um tempo em que Deus está usando esse
essa dificuldade, essa tribulação, essa angústia que está acontecendo para as pessoas se tornarem pessoas melhores. Melhores. É um tempo em que antigamente ninguém pensava no outro, todo mundo só pensava em si, angariar recursos para si, ninguém olhava para o outro. Ninguém olhava. E esse é um tempo que as pessoas estão começando a perceber que é necessário voltar os olhos para as outras pessoas, Carlinhos. É isso que a palavra tem mostrado. E é isso que esse tempo tem mostrado para mim e para você. Além do que, nós temos que observar uma quarta coisa interessante, por que é que o coronavírus veio, que é a questão do aspecto evangelístico. É um tempo em que Deus está sendo mostrado em todas as áreas. Lembra que a Bíblia diz que Jesus só voltaria quando o evangelho tivesse sido propagado em todas as nações. Esse é um tempo que o nome de Jesus tem sido falado em todos os cantos do mundo. Em todos os cantos. Pessoas correndo para assistir lives. Pessoas que antes não queriam ir na igreja, hoje estão assistindo lives. Cristãs estão participando. Pessoas que eu sei que estavam com medo em um certo tempo e agora estão correndo para assistir lives. Então é um momento extremamente interessante do ponto de vista evangelístico. Então, tudo isso, por que é que o coronavírus veio? Para reavivar essa questão evangelística na nossa vida. Agora, observe, Apocalipse também diz, lá Apocalipse capítulo 18, verso 19, diz que mesmo diante de tanta dificuldade, está lá, Apocalipse 18, 19, mesmo assim, tem gente que ainda não vai reconhecer Jesus como Senhor. Mesmo diante de tanta provação, não tem para onde correr, não corre para lá, não tem espaço para cá, nem para frente, nem para trás. O único caminho que tem é Deus. E mesmo assim, tem gente que não vai reconhecer. A palavra diz isso. Pode conferir lá, Apocalipse 18, verso 19. Vai acontecer, e está acontecendo. Mas, por outro lado, muitas pessoas têm buscado a Deus nesse tempo. Muitas, queridos, mas muitas pessoas têm buscado. Então, o coronavírus veio para reavivar esse tempo de evangelização que talvez a igreja tivesse perdido. A igreja tenha perdido isso. Eu sou de um tempo, Carlinhos, talvez você não, que você é bem mais novo do que eu, mas eu sou de uma época em que se fazia culto evangelístico na rua. Fazia culto evangelístico, as pessoas levavam uma caixinha de som, assim, botava na praça, e alguém com um violãozinho, às vezes até desafinado, um violãozinho tonante, um violãozinho fraco, botava ali, ligava um microfonezinho dando microfonia toda hora, pegava até choque, dava, e a gente estava lá fazendo um culto evangelístico com 2 ou 3, porque normalmente em culto evangelístico não vai muita gente não. Então, era um tempo que fazia isso. Eu lembro que aqui no centro de Paulo Afonso tinha um pastor que ele levava a caixinha de som, 18 horas, e botava lá e fazia aquele culto evangelístico. Ninguém faz mais isso. Então, Deus permitiu isso para que o evangelismo voltasse. Quantas lives, Carlinhos, têm sido feitas? Quantas lives as pessoas têm usado para falar do amor de Deus? O apóstolo Paulo diz que importa que o nome do Senhor seja falado, importa que Jesus seja proclamado, o que importa nesse tempo é isso. Mas não para por aí, Carlinhos. Sabe, eu anotei uma outra coisa aqui interessante que a gente tem que observar, é que esse tempo, ou seja, o coronavírus aconteceu para mostrar a soberania de Deus. Mostrar a soberania de Deus. Aquela frase que muitas vezes a gente fala e algumas pessoas acham que é um bordão simples, né? Não. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Nada foge ao controle de Deus. Nada. Eu não me recordo se foi Lutero ou se foi Agostinho, dizia que o diabo ele está como se fosse um cachorro numa coleira. Ele só vai até onde Deus permite. Tudo
está no controle de Deus. Tudo. Deus não perdeu o controle. Algumas pessoas acham que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Deus permitiu que tudo isso acontecesse com um objetivo maior. Tanto da igreja se voltar mais para Deus, como para que o nome de Jesus seja proclamado. Por fim, nessa primeira pergunta, a gente observa que é Deus avisando, ou usando da sua tão grande misericórdia. É Deus usando da sua misericórdia. Sabe por quê, Carlinhos? Porque você, toda a população, merecíamos a condenação. Mas Deus, Ele é misericordioso. Então, Ele vai e... Tá... Como é? Mas ali... Pronto. Então, o que eu observo é isso, é Deus usando de misericórdia, Carlinhos, não só para mim, não só para você, mas para a humanidade, porque Ele poderia simplesmente, tão somente, destruir tudo, mas não, Ele usa de misericórdia. Ele, olha, permite que o vírus chegue, atinja toda a humanidade, toda a classe social, pobre, média, rico, sabe, todas as classes, toda a gama da sociedade foi atingida, sem exceção. Então, Deus está dando mais uma oportunidade. Deus é tão misericordioso. E muitas vezes as pessoas não percebem, cara. Deus é tão misericordioso. E as pessoas não analisam tão grande amor, tão grande bondade desse Deus. A Bíblia diz em Lamentações que o motivo de não sermos consumidos é o grande amor de Deus e as suas misericórdias, que se renovam todos os dias. E Deus está dando mais uma oportunidade. Para todos, né? Ele derrama a graça comum para todo mundo. Né? E é um tempo que Deus está dando oportunidade para que as pessoas se voltem para o Senhor. Está dando oportunidade. Então o coronavírus veio assim, aconteceu por causa dessas coisas que eu acabo de elencar. Claro, tem muito mais coisas, mas a gente elenca de forma resumida para mostrar Deus está no controle de tudo, nada fugiu ao controle. Né? Muitas vezes nós não vemos na curva, Deus enxerga depois da curva. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que controla todas as coisas, nada saiu do controle do nosso Deus. Amém, Carlinhos? Deus é maravilhoso. Assim, Amém. E de tudo que o senhor falou, e de tudo que nós estamos vivendo, o que mais me preocupa, ou pelo menos que deveria preocupar a todos os evangélicos, é essa falta de não sei se a palavra certa é compromisso, né, dos cristãos, de continuar, né, se aquecer espiritualmente, buscando, sentir, não, Deus está falando comigo através de tudo isso que está acontecendo, né? Vou ficar mais esperto, vou tentar fazer mais coisas para Deus, deixa eu usar a internet para fazer coisas boas, evangelizar, pregar, mandar um versículo, assistir uma live, assistir um cantor gospel, sei lá, louvar a Deus. Então, assim, o que mais preocupa é isso, não entender. As pessoas não têm aproveitado isso. Não aproveitar e não entender, né? Que Deus está falando conosco através dessa pandemia. É verdade. E, querido, aquilo que você falou no início, né, quando você disse que se alegrou em ver o número de pessoas, 40, 50 e tal, isso alegra meu coração realmente. E eu fico triste por outro lado, porque tem colegas meus aqui em Paulo Afonso que quando fazem live tem 2 pessoas. 2 pessoas. Então, eu fico imaginando o que é que as pessoas estão fazendo, as pessoas dessa igreja estão fazendo nesse momento. Porque eu sempre digo, terça, quinta, domingo, são cultos que nós teríamos na igreja. Então, se a pessoa tem a oportunidade de estar cultuando e não está cultuando, tem alguma coisa estranha. Né? Então, nós temos que aprender nesse tempo a aproveitar, Carlinhos. Aproveitar esse tempo de, sabe, é um tempo de estar junto com a família, é um tempo de buscar mais intimidade com o Senhor, um tempo de ler mais a Bíblia, um tempo de orar mais, um tempo, sabe, esse é o tempo. Então o coronavírus veio com esse objetivo de fazer com que só um. Aqui é o fone.
certo, então deixa eu botar. Pronto. Então, é isso que a gente tem que observar. Não é que é um tempo em que as pessoas teriam que voltar mais os olhos. Mas, por outro lado, eu vejo, Carlinho, que muitos, mas muitos têm buscado, né? Muitos têm buscado. Nós temos visto aqui na igreja, na nossa igreja local, aqui em Paulo Afonso, os irmãos buscando, os irmãos com sede, os irmãos querendo participar, querendo... Olha aí, hoje, uma quarta-feira que nós não teríamos trabalho, né? Cultos, né? E as pessoas estão aqui participando, estão ligadas, estão comentando, estão aí. Pessoas como Jorge, que está lá no Paraná, um irmão nosso que viajou segunda-feira para o Paraná e está ligado ali conosco. Que coisa boa, né? Então você vê que as pessoas têm tido essa sede também, né? Graças a Deus, por isso que ainda tem um grupo remanescente que louva e engrandece o nome do Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Amém. Queria aproveitar mais um pouquinho do senhor, escutar mais um louvor, tocar mais uma música para nós. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar com 2 cânticos bem conhecidos, 2 corinhos bem antigos do pastor Asaf Borba, que fala sobre Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória, Senhor, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Ele é tremendo, glória a Deus. Cantemos do início, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Podemos engrandecer ao Senhor. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia.
louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Foi para isso que nós fomos criados, né? Para louvar Glória a Deus. E que bom, né? o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que bom, que coisa boa, que coisa boa. Aleluia. Amém, glória a Deus. Tá ouvindo, tio? Tô ouvindo bem, Beleza. Então vamos continuar aí nosso super bate-papo aí sobre a pandemia, como que nós, como cristãos, deveríamos caminhar, como que nós deveríamos entender essa pandemia. Queria fazer uma outra pergunta para o senhor. O que precisa mudar na igreja nesse tempo que nós estamos vivendo? O que nós precisamos mudar? O que precisa ser ajeitado? Sabe, Carlinhos, é uma outra questão problemática, né? Uma outra questão difícil de se responder, Mas a gente mudar uma mentalidade da igreja de que as pessoas comecem a compreender isso, né? Que os membros da igreja as pessoas que frequentam a igreja comecem a compreender que a igreja, no transcorrer da sua história, desde lá de Atos dos Apóstolos até agora, a igreja só cresce quando há crise. A igreja cresce no meio da crise, Carlinhos. A gente tem que entender isso, pensar nisso, porque não é na bonança que a igreja cresce, mas é na crise que a igreja cresce. Nós só nos tornamos pessoas maduras no deserto. Nós só nos tornamos pessoas melhores quando passamos por dificuldade. Então a igreja tem que mudar a mentalidade de que na vida do cristão só tem coisa boa, na vida do cristão só tem mil maravilhas. Tem até uma música que uma cantora ela interpreta dizendo assim que na vida do cristão, no seu diário, só tem página de vitória. Não é assim. A vida do crente é vida de luta, é vida de tribulação. Eu falei isso, acho que terça-feira, ontem, falei mais ou menos sobre isso. É momento de luta. Então a igreja, ela só cresce no momento da crise. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento nesse tempo e entender que a tribulação faz parte da vida do cristão. Então isso tem que ser colocado. Segunda coisa, Carlinhos, que a gente tem que observar. A igreja tem que voltar à sã doutrina. A igreja, nesses dias agora, tem que voltar à sã doutrina, porque tem surgido tantas doutrinas aí, tantas coisas equivocadas, tantas doutrinas que não se sustentam ou não se sustentaram nesse período. Não se sustentaram nesse período. Então, a igreja tem que voltar a entender doutrinas básicas, porque hoje, eu não sei se você percebe isso ou você já viu, de que
tanta novidade no meio evangélico, tanta coisa, e falta, na verdade, as pessoas voltarem a ter um compromisso com a palavra. Voltarem a ter um compromisso verdadeiramente com a palavra. Terceira coisa, Carlos, que eu observo que é que precisa mudar, não é? A igreja precisa mudar de ficar olhando, quando eu falo igreja, eu falo de forma individual, não estou falando do templo, do prédio, estou falando de cada pessoa, né? De cada pessoa. Então, cada pessoa, o que é que precisa mudar? Começar a pensar no outro, ser generoso. A Bíblia ensina que as pessoas têm que ser generosas, né? E isso tinha deixado um pouco de lado, as pessoas não tinham... Eu comentava com alguém aqui, um certo dia aqui em casa, que se todo mundo que pode hoje colaborasse com alguém, ajudasse alguém que está passando uma certa dificuldade, porque nós sabemos que tem pessoas que estão passando dificuldade. Então, se cada um que pode, se eu posso, se você pode, cada um pode auxiliar alguém, as pessoas não passariam as privações que estão passando. Então, isso vai ser preciso mudar na mentalidade das pessoas, de deixar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para a vida no sentido de ajudar, de auxiliar os outros, né? E aquilo que eu tinha falado, que é um outro ponto interessante que eu falei no início, as pessoas têm que aprender o que é que vai ser mudado nisso, deixar de confiar na condição humana. Deixar de confiar na condição humana. Né? As pessoas, antes da pandemia, uns confiavam no seu dinheiro, as pessoas confiavam no poder político, as pessoas confiavam na ciência. A ciência, tudo era ciência. A ciência tinha a última palavra, a última resposta era da ciência e tal. Cadê? Cadê a ciência agora? Que até agora ninguém consegue encontrar a vacina, o remédio, nem um xarope as pessoas conseguem encontrar. Né? Você está entendendo? Então, as pessoas estão aí. Cadê a ciência? Então, onde é que as pessoas estavam confiando, colocando a sua confiança? Outros estavam colocando a confiança no poder político. As pessoas confiando em político. Queridos, eu fico impressionado. Então, tudo isso, as pessoas confiando no poder financeiro, confiavam no seu poder financeiro e o dinheiro. Quantos milionários morreram? Eu podia declinar aqui em nome de pessoas riquíssimas que morreram por causa do Covid-19. Pessoas aqui em Paulo Afonso que têm dinheiro, muitos, são bem na sociedade, bem elevados e foram acometidos. Então, queridos, nós entendemos que o que precisa mudar é que as pessoas têm que ter uma dependência exclusiva de Deus. Começar a depender de Deus. Deixe de depender da ciência, deixe de depender do poder político e deixe de depender da sua condição financeira. Tudo isso não resolveu, até agora não se resolveu o problema. Tudo isso. Tá aí. Ciência não encontra o remédio. Poder político desorganizado em todo mundo, perdido, todos eles perdidos. E o dinheiro não compra a saúde nesse momento. Não. As pessoas aí que têm dinheiro estão procurando muitas vezes vaga numa UTI e não tem. Então, veja como a coisa é séria. Então, o que precisa mudar? Precisa mudar uma série de coisas, mas a igreja precisa começar nesses dias, em suma, em resumo, a depender de Deus. A depender de Deus. Não depender do poder econômico, não depender do homem, não depender da ciência, não ficar dependendo de político, não. Dependa de Deus. Essa é a palavra. Precisa mudar. Voltar os olhos, ter uma nova reforma dessa forma que eu estou falando. Uma reforma no sentido das pessoas começarem a voltar os seus olhos para Deus. Para Deus. A Bíblia diz, claro, Jeremias diz lá, maldito o homem que confia no homem, claro. Quando ele fala ali do homem, no sentido de confiar nele mesmo e confiar também no outro, não. A nossa confiança
tem que estar somente em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É nele que nós confiamos. É nele que nós depositamos toda a nossa confiança. Em outra coisa, não. Vamos parar de confiar na nossa sabedoria, vamos parar de confiar em pessoas, vamos parar de confiar na ciência, vamos parar de colocar a nossa dependência no dinheiro e vamos colocar a nossa dependência no Senhor. É isso que tem que ser mudado. É isso que tem que ser mudado. Isso é interessante a gente pensar mesmo, né? Que essa pandemia fez com que essas coisas, o dinheiro, a nossa soberba, o nosso orgulho saísse de perto de nós. Porque, como o senhor mesmo falou, o dinheiro não compra a saúde, não tem remédio, não vai te comprar um lugar no hospital. Então, assim, Deus está fazendo com que isso saia de perto de nós para que nós se aproxime dele, né? Para nós se achegar a ele, para a gente se ajoelhar a ele e falar: Deus, é o Senhor que precisa cuidar de mim, é o Senhor que precisa ver eu levantar cedo e ir trabalhar, é o Senhor que precisa estar cuidando de mim. Eu voltar para minha casa e o Senhor está cuidando de mim, minha família que está em casa cuidando de mim. Então, assim, ele mostra isso para nós, que nós precisamos de ter essa dependência dele, né? Da mesma forma que Paulo fez muito, né? Ele dependia de Deus para todas as coisas. E ele está quebrando isso hoje. É essa mudança. Muito legal isso que o senhor Eu agradeço a Deus por isso, Carlinhos. Isso é importantíssimo, né? Porque Deus está tirando algumas coisas que a igreja estava vivendo de uma maneira diferente. E Deus permitiu isso para que a gente começasse a ter uma nova visão das coisas, uma nova visão de Deus especificamente. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, que é mais conhecido como Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, né? Quando o homem conhece que Deus é Deus, ele conhece que ele é homem e é homem falho. Então, quando a gente percebe, se aproxima de Deus e vê a grandiosidade dele, a gente começa a perceber: eu não sou nada, nós não somos nada, limitados, pequenos, imperfeitos, que precisamos do Senhor todo dia, toda hora, todo instante. Isso é muito bom, a gente sentir-se dependente de Deus, é isso que nós precisamos. E ele Posso aproveitar mais uma vez de você? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar. O Senhor pode louvar mais uma vez. Vamos cantar. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Porque dele, por ele, para
todas as coisas. Podemos adorar ao Senhor nessa noite, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, declara isso. Saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Adoramos, Senhor, para sempre. Amém. Mais uma vez, encerrando. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. Aleluia. Amém. Amém. Que bênção, né, Carlinhos? Carlinhos, você olha, Bênção. só você vê, olha, que coisa interessante, né? Nunca passou isso pela sua cabeça e nem passou pela minha. Nós estarmos louvando juntos, não é verdade? Não. Nós estávamos. Então veja como todas as coisas têm um propósito, né? O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que houvesse esse estreitamento, para que a gente pudesse ter esse tempo de estar junto, né? Isso já estava programado na eternidade de Deus. Deus já programou tudo isso para que nesse dia nós tivéssemos esse encontro. Veja como Deus é bom. Amém. Deus é bom. Então, eu fiquei até surpreso quando você aceitou participar da live comigo. Eu fiquei tão Amém. contente. E, olha, Jamais eu estamos negaria, jamais. louvando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém. numa live. Isso é muito bom. Amém. Esse é as coisas boas da internet, né? Ela é muito verdade. perigosa, por um lado, É mas verdade. ela também é uma ferramenta excelente para a gente poder levar a palavra de Deus adiante. E é essa a ferramenta que nós temos que Amém. usar. Até queria... ontem eu estava assistindo o pastor Ricardo Lima, seu amigo aqui de Piracicaba, né? Certo. Aí eu postei, né, o post nosso, que nós íamos fazer uma live. Ele falou, esse é o tio, né? Ah. Nossa, que legal, manda um abraço para ele. Então, Amém. tô entregando aqui o abraço do pastor Diga que eu estou Ricardo mandando Lima. outro abraço, passe para ele, muito feliz em saber que o Senhor está agindo na vida dele, está abençoando, eu fico muito feliz, né? Que Deus continue derramando bênção na vida dele, né? De forma Amém. tremenda. Um abração. Amém, eu vou entregar, sim. Amém. Bora continuar mais um pouquinho? Vamos lá. Quero fazer mais uma pergunta para o senhor. E essa é bem bacana da gente estar pensando como que eu vou poder usar tudo isso que nós estamos falando.
Como a igreja sairá dessa crise? É aquilo que eu tinha falado, assim, na verdade as respostas que eu vou começar a dar aqui, elas têm tudo a ver já com as duas primeiras, né? A gente vai sempre encaixando uma coisa na outra. Mas, primeiro, eu creio que as pessoas começaram a pensar mais no outro, nós já falamos sobre isso, vai ter esse diferencial, não tem como não. Não tem como você não pensar no outro. Você usa uma máscara hoje, não é por você, mas você está pensando no outro. Não é? Então, sempre pensar no outro. Então, isso vai, assim, e de hoje em diante não tem mais como, não. A igreja vai começar a pensar mais no outro. Não é? Há um tempo atrás eu falava com minha filha e com minha esposa de que a gente às vezes já entrou em algumas igrejas assim, grandes, quando eu viajo com minha família, para Aracaju principalmente, e às vezes a igreja, você entra na igreja, as pessoas não dão nem a menor atenção porque a igreja é grande e tal. E eu creio que agora, depois disso, as pessoas vão começar a perceber a importância do outro na sua vida. As pessoas vão começar a perceber. Mas não só isso, né? Segunda coisa que eu aprendo depois, como é que a igreja vai sair disso? As pessoas vão começar a ter uma vida mais modesta. As pessoas vão começar, depois dessa pandemia, os crentes, os cristãos, vão começar a ter uma vidinha mais modesta, porque as pessoas viviam assim de forma regalar. Não sei, mas eu penso que vai acontecer isso. Mas eu entendo assim, que as pessoas vão começar a ter uma vida mais modesta, porque o apóstolo Paulo, eu sou encantado pelo apóstolo Paulo, pelos seus escritos. Eu tenho uma grande admiração pelos escritos do apóstolo Paulo. E ele diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, que nós somos mais do que vencedores, abençoados pelo Senhor. Deixa eu só ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 13, olha o que ele diz, né? Um texto conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí as pessoas achavam que o crente tem que ser rico, o crente tem que ser assim e tal. E Deus permitiu que esse mal acontecesse para que as pessoas começassem a pensar e a partir daí ter uma vidinha mais modesta. Jesus, ele fala uma frase bem interessante, que ele diz assim, que ele não nos negará, não nos deixará sem o pão de cada dia. Ele não está dizendo o pudim de cada dia, ele está dizendo o pão. Coisa simples. E as pessoas têm que entender que depois dessa pandemia, as pessoas têm que ter uma vidinha mais controlada, mais modesta. Sempre, eu tenho falado que o cristão, eu sempre falava isso antes da pandemia acontecer na igreja, o crente ele tem que ser previdente. O que é previdente? Não é vidente você ver o futuro, não é isso. Previdente no sentido de você saber que existe um amanhã e você tem que guardar alguma coisa. Pessoas que recebem o seu salário e gastam todo o seu salário, tudo que tem gasta hoje. Hoje, não tem uma reserva, não tem um cuidado de reservar alguma coisinha, nem que seja naquele... Eu não sei se você é daquele tempo que tinha um cofrezinho, um porcozinho, que você botava lá 10 centavos, 20 centavos, né? Você lembra disso, né, Carlinhos? Então, botava lá aquele cofrezinho, guardava, e as pessoas perderam isso. Então, as pessoas têm que voltar... Não estou falando de voltar a ter o porquinho, não, mas voltar a ter uma economia, guardar alguma coisa, ser previdente para o dia de amanhã. É verdade. Para tornar, as pessoas têm que entender, muito bem colocado, a pandemia veio para igualar e que ninguém é maior do que ninguém. É verdade. É verdade. Não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que ninguém. Todo mundo é igual. A pandemia veio mostrar isso. E eu creio que a igreja sairá, penso eu e espero que a igreja saia com esse pensamento, que não tem ninguém melhor do que ninguém, que não tem ninguém superior a ninguém. Não, todos são iguais e precisam da graça do Senhor, todos. Então, eu creio que nesse tempo, terminando esse tempo, as pessoas vão ter uma vidinha mais modesta, não é?
aquilo que eu falei também há pouco, uma melhor comunhão, eu espero que tenha uma comunhão melhor, porque as pessoas têm sentido falta um do outro, as pessoas têm sentido falta de estar na igreja, né? Então, quando voltar, eu creio que a comunhão, os laços serão mais estreitos, as pessoas estarão mais próximas um dos outros. Mas não para por aí, né? Eu vou ser bem rápido aqui, por conta do horário, né? Mas uma outra coisa que eu creio que vai mudar daqui para frente é que, eu não sei se você já percebeu, de um tempo para cá, uns anos para cá, uns 10 anos para cá, as igrejas estavam tendo uma disputa muito grande para ver qual era o tamanho do templo, ou o templo que vai superar o outro. Então, um templo o templo de Salomão, é lindo, é maior do que aquele. Aí o outro veio e já faz um templo que é muito maior do que o outro, e assim vai cada templo mais suntuoso do que o outro. Eu creio que a partir de agora as pessoas vão perceber, porque os templos estão lá, vazios, com sua suntuosidade, com as suas belezas estrondosas. Para quê? Para quê? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Né? A gente tem que entender que o Senhor, ele transita e ele anda no meio da humildade, não no meio da arrogância. Né? Então, Carlinho, eu percebo isso, né? E assim, para fechar essa pergunta, outras coisas, mas eu não vou falar, fechar uma outra coisa importante, como é que a igreja vai sair disso? Eu espero que a igreja deixe de ser menos politizada ou polarizada. Eu espero que a igreja do Senhor seja menos polarizada. Porque hoje, desde 2018 para cá, há uma polarização muito grande. Crentes brigando entre si. Eu não sei se aí em Piracicaba aconteceu isso. Mas cristãos, irmãos da mesma igreja, brigando, ofendendo um ao outro por causa de um partido político, por causa de um político, por causa de uma pessoa, por causa de uma ideologia. Se você pensa diferente do outro, você é comunista. Se você não tá pensando, você é extremamente direita. Então veja como isso é preocupante. Eu espero, porque a igreja adoeceu nesse período. A igreja adoeceu. O pastor Ed René Kivitz, da igreja Água Branca de São Paulo, ele diz que depois disso, a igreja vai ter que ser tratada. A igreja vai ter que ser tratada. Querido, eu digo uma coisa. Eu não sou nem esquerda, nem direita, nem centrão, nem judiciário. Eu sou do Senhor Jesus. Eu quero servir a Ele. Eu não tenho que estar... A igreja não tem que estar se misturando com política. Todas as vezes, querido, todas as vezes na história que a igreja se misturou com a política, a igreja perdeu a sua autoridade. Todas as vezes na história que a igreja se misturou. Na Inglaterra, a igreja era uma igreja e passou a ser parte do reino inglês, perdeu a autoridade. A igreja na Europa, por conta disso, porque ela não é laica, lá na Europa não é laico, o Estado não é laico, ou seja, não há divisão entre igreja e Estado, a igreja faz parte do Estado, a igreja perdeu sua autoridade. O homem de Deus, ele tem que entender que eu, você, Carlinho, as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, foram chamadas para falar de Cristo, não se envolver em política. Não está lá em partido político junto ali. Não. Eu e você, nós somos chamados para falar do amor de Deus. Eu estava lembrando, eu disse isso aqui há alguns dias, numa das lives, de que homens cristãos na história, eu vou citar nomes, como Charles Spurgeon, que foi da igreja na Inglaterra, ele era conselheiro de reis e rainhas. Nunca se misturou. Nunca era de um partido trabalhista, nunca era partido conservador, não. Ele apenas estava lá para falar do amor de Deus, aconselhar. É isso. Você está entendendo, querido? É isso que as pessoas têm que observar. Vou dar outro exemplo, não é? Billy Graham, Estados Unidos. Ele foi conselheiro de
todos os presidentes que vieram no período em que ele se tornou pastor. Ele se tornou pastor muito novo, muito cedo. Então, até ele completar 90 anos, que foi quando ele deve ter parado, ele continuava sendo conselheiro de todos os presidentes. Presidente que fosse republicano, ele era conselheiro. Presidente que fosse democrata, ele era presidente. Sabe o que é que eu aprendo aí, queridos? Que ele não se misturava. Deixa eu lhe perguntar, não precisa responder. Sabe, o que é que vai acontecer com esses pastores que se polarizaram, que ficaram de um lado ou que ficaram de outro? O que é que vai acontecer depois? O que é que vai acontecer com a igreja? Então, eu espero que a igreja, quando sair dessa crise, seja menos polarizada e que verdadeiramente se ponha no seu lugar como igreja que está ali para ser luzeiro, que está ali para falar do amor de Deus, não está para se posicionar a favor de A ou a favor de B, mas para pregar o amor e pregar o caminho que deve ser trilhado para chegar ao céu. Amém? Eu cheguei a ver até isso que você estava comentando, eu cheguei a ver cristão escrevendo coisas, ofendendo pessoas ofendendo outro, de um lado, brigando, isso. Até mesmo terrível, se desligando de igrejas por causa disso. Eu acredito plenamente que nós temos que ser cristãos. Posso ter votado em um, posso ter votado no outro, mas nesse momento certeza. Eu tenho que orar pela pessoa que está lá, pelos governantes, e na realidade eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não posso usar o meu Facebook, as minhas redes sociais para mim ficar pregando o político, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu acho isso muito super bem, bacana. certíssimos. E uma outra coisa que eu achei muito legal, que esse tempo que nós estamos vivendo, né, está mostrando muito bem quem é a igreja. A igreja não é aquele barracão onde que a gente se reúne para louvar, glorificar a Deus, mas a igreja somos nós. Então, a gente começa a entender o que é vida cristã. Vida cristã não é quando eu vou no domingo à noite lá na igreja louvar e adorar, mas vida cristã é quando eu acordo na segunda-feira de manhã, quando eu vou trabalhar, eu estou tendo a minha vida cristã, eu continuo tendo a minha vida cristã. Então, isso está mostrando muito bem isso. Quem é verdadeiramente e quem não é verdadeiramente. É verdade. Corretíssimo. Vamos louvar mais um pouquinho? Vamos cantar mais 2 louvores.
Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, ele é abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas. Diga, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Adoramos, Senhor, como é bom, exaltado é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fiquei tão feliz porque nós que está assistindo a live aí, ficou contente em ver nós louvando a Deus. Fiquei muito feliz porque também foi o aniversário dele essa semana, né? Isso. E falei com ele na segunda-feira pela manhã. Que bom, viu? Ficou um pouquinho mais novo, né? Amém. Ele escreveu aqui algo, ele disse, é muito bom ouvir meu irmão Gilson, né? Meu sobrinho Carlinhos debaterem, parabéns, debaterem. Um abração, Valdo, que Deus abençoe você, né? São Paulino quente, aí é São Paulino até... Eu me tornei São Paulino, Carlinhos, coisas boas acontecem na vida da gente. Deixa eu lhe dizer, eu me tornei São Paulino por conta de Valdo, né? Valdo Valdo me orientou, aí eu me tornei São Paulino e até hoje minha filha também, Carol, é São Paulina. Então, um abração para Valdo, né? Valdo é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, né? Deus abençoe a vida dele. Ele tentou também aqui, quando ele veio para cá, ele tentou me tornar, mas o bigode era mais poderoso que o Palmeiras, aí ficou né? Palmeirense. Ficou palmeirense, foi? Ficou tudo palmeirense aqui. Meu Deus do céu. É bom, Meu bom. Deus. Tá bom, vamos... A benção, tá na benção. Tio, tá maravilhoso o nosso bate-papo, mas eu vou fazer a última pergunta para não levar muito longe, mas tá gostoso demais. Eu ficaria aqui o resto da noite proseando, conversando um pouquinho sobre, sobre Deus. É muito bom. Amém. Como que nós vamos passar por essa pandemia, tio? Deixa eu lhe dizer, como é que a gente pode passar? Antes, respondendo, teve um flamenguista que colocou aí, ó, ele falou aqui, que é isso, pastor? Tem que ser Flamengo. Eu digo, não, né? Graças a Deus que eu me libertei, mas antigamente, se ele tivesse dito tem que ser Flamengo, eu fazia o sinal. Mas graças a Deus que ele está liberto, né? Não pode fazer mais isso, né? Mas verdade. Que bom. Deixa eu... Laércio, parabéns, pastor, sempre com sabedoria em suas respostas. Amém, querido, Deus abençoe. Como é que a gente pode passar, né? Eu vou aqui de forma bem simples, bem rápida, pensar algumas coisas. Primeiro, a gente tem que ter tempo com Deus.
aprender a ter tempo com Deus. Né? Teve uma frase de John Stott que ele disse que o Facebook, o Instagram vai chegar um dia que vai ser usado por Deus para mostrar que não era falta de tempo que a gente não orava. Era porque a gente não sabia administrar, né? Ou não queria administrar corretamente. Então a gente tem que aprender nesse tempo a ter tempo com Deus, aprender a ter tempo com Deus. A gente só vai conseguir passar bem por essa pandemia tendo tempo com Deus, aproveitando esse tempo. O Senhor está nos dando tanto tempo para estar juntos agora, com família e tal, então isso é importante, aproveitar e ter tempo. Segunda coisa, estreitar os laços na família. Esse tempo, desde 19 de março que nós estamos sem culto, nós estamos aqui em casa, foi um tempo maravilhoso, onde eu conheci mais minha filha, onde eu tive mais conhecimento dela, sabe, conhecendo minha esposa, né, a gente tendo mais tempo um com o outro, né, mais tempo um com o outro, a gente vai se conhecendo melhor, e se ajudando, porque cada um tem suas limitações, cada um tem as suas falhas, cada um tem os seus limites. Então, Carol me ajuda naquilo que eu sou mais fraco, a gente tenta ajudar a Carol naquilo que ela tem as suas limitações, Vilma da mesma forma, e assim sucessivamente. Então, esse tempo é um tempo de estreitar laços. Então, a gente só vai sair bem disso se a gente estreitar os nossos laços. Terceira coisa é trazer velhos hábitos que a gente não tinha mais. Antigamente, a gente fazia o chamado culto no lar. De um tempo para cá, ninguém faz mais isso. Ninguém faz mais. Então, esse tempo de ficar em casa, a gente está tendo tempo de orar, a gente está tendo tempo de louvar junto, a gente está tendo tempo de almoçar, de agradecer a Deus pelo alimento juntos. Então, veja, quanta coisa a gente pode fazer. Outras coisas, você falou de internet, é interessante observar. Esse é um tempo da gente rever o que é que nós estamos colocando dentro do nosso coração, o que é que a gente está vendo, Então, rever isso na nossa vida. Rever. Quinta coisa, e é importante a gente observar isso, reconhecer a nossa fragilidade. Nós só vamos passar bem disso se a gente reconhecer, eu, você, cada um de nós, começarmos a pensar, dizer, olha, eu sou frágil e preciso de Deus, eu sou frágil e preciso do Senhor. E por fim, Carlinhos, saber que Deus cuida de cada um de nós. Isso é que vai fazer com que nós saiamos bem dessa luta, dessa tribulação. Saber que Deus tem cuidado da gente de uma maneira tão maravilhosa. Se eu reconhecer isso, se você reconhecer isso, se as pessoas que estão conosco hoje reconhecerem que Deus tem cuidado da gente, nós vamos sair melhores, pessoas mais maduras, pessoas, confiantes no Senhor. É isso. Então, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Você disse que ficou alegre. Eu foi que fiquei alegre, feliz em ter recebido esse convite. Recebido esse convite. Não sei se eu vou lembrar. Eu ter recebido esse convite de você, né? Porque me senti honrado de estar conversando, batendo esse papo com você e outras pessoas assistindo, aberto aí para outras pessoas estarem ouvindo, também colocando as suas posições, suas opiniões, se alegrando, recebendo do Senhor. Então, eu fiquei alegre em estar entrando na sua casa agora. Estamos aí juntos. Então, que bom que você fez esse convite. E a alegria é minha. Na verdade, a alegria toda foi minha e de minha família, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Cheguei aqui, falei com minha mãe, falei para minha cunhada, falei para todo mundo, coloquei até no grupo da família aí, vamos fazer uma live aí. Amém. Bem família, né? Eu gostei, Amém, fiquei muito satisfeito, um bate-papo maravilhoso. Você viu que muitas pessoas aí escreveu, né? A Gigi, que é da nossa igreja aqui, escreveu que ela foi muito bem alimentada, foi um bate-papo maravilhoso, onde que nós sentimos a presença do Espírito. Foi muito bom ver minha prima, ver o senhor tocando aí, louvando a Deus, né? Deus usando muito a vida de vocês e como nós falamos, usar essas ferramentas que existem para a gente proclamar a palavra de Deus, né? Quero agradecer, tio, muito mesmo. Muito obrigado por o senhor ter participado conosco, nos alimentado nessa live aí, mostrado... deixar Deus usar a sua vida para
abençoar a nossa vida, ser um canal de bênção nessa noite na nossa vida. Amém. E que você também continue assim, fazendo suas lives, que Deus continue abençoando você, continue abençoando sua esposa, né, sua família, de forma tremenda, né? Eu creio que você é bênção na vida de muitas pessoas, né? Quando você está fazendo isso, você está sendo um abençoador. E eu sempre digo uma coisa, nós somos abençoados para abençoar. Todas as vezes que Deus nos abençoa, é para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Então, continue sendo essa bênção, continue firme na presença do Senhor, não desanime por nada, mas continue olhando para frente, olhando para o autor e consumador da sua fé. Jesus, só Ele pode nos dar a vitória, só Ele pode nos conduzir em vitória, só Ele é perfeito. Então, volte os seus olhos para Jesus, continue sendo essa bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tio, e quando acabar tudo isso aí, já combinei com a minha família que eu quero ir aí para Paulo Afonso. Eita, vai ser bênção, vai ser bênção, passar vai ser bênção. Um tempo aí com vocês aí para conhecer ela também. Então já prometi para ela. Então, na hora que acontecer de melhorar essa pandemia, é para aí que eu vou. Amém, amém. Vai ser muito bem recebido aqui. Amém. Os irmãos da igreja vão lhe receber muito bem. A nossa casa vai estar aberta para vocês. Vai ser bênção, vai ser bênção. Bênção. Olha ela aí, linda. Tudo bem? Ele perguntou se você está bem. Tudo bem? Tudo bem. Como é teu nome? Me diga aí. Luana. Ah, que lindo. Parabéns, viu? Por sua vida, por você ser essa princesa do Senhor. Deus abençoe, viu? Obrigada, amém. Amém. Ela ajuda eu bastante, a Matilda Amém. também Que ajuda bom, eu que bom, bastante. que bom. É meus Isso é importante, braço viu? direito, braço esquerdo, né, tio? Amém. Também isso é quero muito agradecer bom, algumas pessoas, tio, que participaram aí, a Gigi, pode a Nicole, falar. a Natália aí, que participou da live o tempo todo aí. Algumas pessoas que pediram adicionamento, que é amigo do senhor, a Aline, eu vi que bastante pessoas que estavam participando, né, das que lives, bom. né? Graças a Deus, que Deus possa continuar abençoando o senhor, abençoando a turma da sua igreja, esse pessoal que sempre está com vocês aí. Eu vejo que eles são pessoas bastante fiéis nesse compromisso com o senhor aí de estar com a live, né? Então, que Deus esteja abençoando grandemente o senhor, a tia, a prima e a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe mesmo. Eu sei que você tinha postado aí algumas vezes que a sua esposa faz aquelas comidas deliciosas, né? Umas guloseimas aí, pães, né? Algumas coisas. Eu sei que ela deve ter saído aí para preparar alguma coisa, né? Alguma coisa muito boa, né? E duro que ela tem mesmo, ela tem umas encomendas para entregar. Ela tem algumas coisinhas para fazer, mas graças a Deus. Tio, muito obrigado. Eu quero fazer uma oração para a gente está encerrando, né, para que Deus esteja abençoando a nossa vida. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus maravilhoso, pelo Senhor estar conosco, ó Pai, pelo Senhor estar nos conduzindo, ó Pai, nessa live. Obrigado, como é bom falar de Ti, ó Pai, como é bom proclamar a Tua palavra, como é bom a gente poder fazer Mateus 28, né? A grande comissão, Deus. Que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Pai, muito obrigado, Senhor, pela internet que leva a Tua palavra de forma rápida em todos os cantos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha estar abençoando a vida do meu tio, ó Deus, tio Gilson, a sua esposa, Vilma, minha prima, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre eles, continue cuidando deles, abençoando a eles, ó Pai, dando sabedoria, ó Pai, de como conduzir o teu rebanho, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, fazer a tua obra, ó Pai, sem olhar a quem, ó Deus. Em nome de Jesus, me abençoa, ó Pai, a continuar fazendo também o teu serviço, ó Pai, e abençoa, em nome de Jesus, a todos que participaram dessa live, Deus. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha estar passando por cada um, Senhor, abençoando, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá uma noite maravilhosa na tua presença, Deus, uma noite abençoada, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridão, Deus abençoe, viu? Um abração, que Deus continue cuidando de você. Estamos aqui, precisou, é só ligar, estamos juntos, olha. Deus abençoe, viu? Um abração. E vou fazer mais, hein? Vou fazer mais.
Amém, com certeza. Estamos às ordens aqui. Só é avisar, tamo junto. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus. Amém. Um abração para todo mundo aí da igreja. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Amém.